paz do Senhor, joias preciosas. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos para mais um momento da história? Então pegue a sua Bíblia, que hoje nós vamos contar uma linda história que Jesus falou. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e no versículo 14. Então peça para o papai e para a mamãe ler essa parábola para vocês, tá bom? E aqui na palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse que havia um homem. E esse homem, ele era muito rico. E ele foi viajar, ele foi para um lugar bem distante. Mas antes dele viajar, ele chamou 3 servos, que eram funcionários dele lá, cuidava das fazendas deles, e falou assim, ele pegou e chamou o primeiro servo. E ele deu a esse servo 5 talentos. Vocês já ouviram falar de talento? O que é talento? Talento é uma medida que eles usavam antigamente como se fosse pedras de ouro, sabe? Cada pedra de ouro dessa pesava em média de 32 quilos, pelo menos. Cada pedrinha dessa. Então era bastante. E aquele senhor deu a esse servo 5 talentos. Vocês sabem que um talento apenas, um talento deste, que pesa em média 32 quilos, ele equivalia a quase 20 anos de trabalho de uma pessoa com um salário daquela época. Então um talento desse era muito valioso, era muito dinheiro. Então esse servo, ele recebeu 5 talentos. Recebeu 5 talentos. Mas aí ele chamou outro servo, o segundo servo, e ele pegou e deu a esse servo 2 talentos. 2 talentos, ou seja, 2 pedronas daquela de ouro para ele cuidar. Deu para ele e chamou o terceiro servo, e a este ele deu 1 talento, tá? Então ele dividiu todo aquele dinheiro e ele foi embora, foi para um lugar bem distante. E aqueles servos ficaram, cada um responsável ali por uma parte, conforme aquele senhor havia distribuído. Mas e aí, passaram-se o tempo. E algum tempo depois, eis que aquele homem volta para a sua terra, para a sua fazenda. E ele voltou lá. E o que ele fez? Muito bem! Chegou a hora da prestação de contas. Ele foi prestar contas com cada um daqueles servos e chamou o primeiro servo, que ele tinha dado quantos talentos? 5, isso mesmo, 5 talentos. E chamou ele, venha cá, meus servos, vamos fazer uma prestação de contas. Você lembra que quando eu fui para aquele país bem distante, eu deixei contigo 5 talentos? E agora? Vamos fazer a prestação de contas? Como é que ficou? Como é que tá as coisas aí agora? E o servo, o que ele fez? Meu senhor, quando o senhor partiu naquela viagem, eu imediatamente fui trabalhar e eu peguei aqueles 5 talentos e eu investi esses 5 talentos, esse dinheiro que é muito dinheiro lá, e eu consegui mais 5 talentos. Olha, então esse servo agora, ele tem quantos talentos, crianças? Quantos? Ele tinha 5, mas agora ele tem mais 5, então ele tem 10 talentos.
E ele pegou e falou, então aqui, Senhor, me tome aqui, ó, o seu dinheiro está aqui. Eu consegui 10 talentos. E o Senhor falou, muito bem, isso mesmo, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Olha que bênção! E ele pegou, então chamou o segundo. Quantos talentos o segundo servo recebeu? Vocês lembram? Isso mesmo, ele recebeu 2 talentos. Então vem aqui, meu servo. Quando eu fui para aquele país distante, eu deixei contigo 2 talentos. Me apresente então o resultado desse trabalho que você fez. Você tinha 2 talentos. E agora, quantos talentos você tem? O servo então todo feliz veio. Meu senhor, eu consegui mais 2 talentos. Eu consegui 2 talentos. Então logo o Senhor me confiou aqueles 2 talentos. Eu saí a multiplicar ele, a trabalhar. E eu consegui dobrar a quantidade. Agora eu tenho 4 talentos. E aquele servo então ficou todo feliz e orgulhoso. E ele falou, muito bem, meu servo. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Olha que maravilha. Então chamou ele o terceiro servo. Quantos talentos o terceiro servo recebeu? Vocês lembram? Ele recebeu 1 talento. Isso mesmo, ele recebeu 1 talento. Daí o servo, o senhor veio e falou, meu servo, quando eu parti deste lugar, eu deixei contigo 1 talento. Então vamos para a nossa prestação de contas. Venha logo, estou ansioso para saber quantos talentos você conseguiu. E aquele servo ficou pensativo. E daí ele falou, pois é, meu senhor, sabe como é, né? O Senhor sempre foi um homem muito duro, um homem assim muito ruim, sabe? E eu fiquei com medo de perder esse talento aqui e depois as consequências ser terríveis. Então eu fiz um buraco na terra, eu cavei e guardei esse talento lá escondido. Então, tô aqui o seu talento, eu consegui guardar o seu talento. Isso mesmo, eu guardei o seu talento, eu não perdi ele, está aqui o seu talento. E aquele servo, aquele senhor, olhou, falou, 1 talento? Negligente, servo infiel. E agora, ele não conseguiu, ele ficou com medo e ele enterrou aquele talento. E ficou muito bravo esse senhor e falou, você deveria então pelo menos dar esse talento aos banqueiros, porque hoje, olha, quando eu venho aqui eu teria os juros desse dinheiro todo que eu deixei na tua mão. Você não fez nada, você não fez render esse dinheiro, você foi negligente. Eu confiei em você para que você fizesse render o meu dinheiro e você fez o quê? Se escondeu o meu dinheiro. Antes levasse lá pro banco, que hoje, a hora que eu chegasse, eu ia ter os juros desse talento, pelo menos. Ai, que triste, né, crianças? Que triste. Mas assim é a nossa vida também. Vocês sabiam que o Senhor Jesus, Ele também nos deu talentos? E Ele confiou a cada um de nós talentos. E ele fez igualzinho aquele senhor. Ele distribuiu os talentos conforme a nossa capacidade. Vocês viram que teve um servo que ele conseguiu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Mas não foi porque aquele senhor foi injusto com eles. Esse daqui ele é mais bonitinho, ele vai ganhar 5. Esse daqui é bem... vou dar 1 para ele. Não. Cada um recebeu conforme a sua capacidade.
Aquele que ganhou mais, certamente ele era mais habilidoso, ele tinha habilidades especiais para lidar com dinheiro e fazer render. Então aquele servo inteligente falou, então esse daqui vai ganhar mais. Mas aquele que ganhou um talento, vocês acham que aquele um talento era muito ou era pouco? Tem gente que fala, era tão pouco mesmo, era um talento só. Não, aquilo era muito dinheiro. Era dinheiro de 20 anos, pelo menos, de trabalho de uma pessoa. E quantos deles não viviam nem 20 anos trabalhando? Porque aquele tempo era muito pesado o trabalho. Então, eles não tinham aquele dinheiro. Então, aquele dinheiro era muito mesmo. Mesmo que fosse um talento, era muito. E aquele servo negligenciou, escondeu. E o Senhor Jesus, tão lindo, maravilhoso, nos deu talentos também, que são as nossas aptidões. Qual talento que você tem? Todos nós temos um talento, independente se é um talento, muitos talentos ou um talento, mas cada um tem a sua aptidão para alguma coisa, alguma habilidade. Sabe, crianças? Olha, eu tenho aqui nas minhas mãos luvas. Essa daqui é uma luva. Essa daqui também é uma luva. Essa daqui também é uma luva de lã. Essa aqui é uma luva de médico. Essa daqui é outra luva de lã cortadinha. Mas todas elas são luvas. Cada uma tem uma finalidade, não é mesmo? Quando a gente coloca alguma coisa no forno bem quente e a gente precisa pegar, para não queimar as nossas mãos, nós colocamos esse tipo de luva. Daí a gente pega a comida lá do forno, a panela, e não vai queimar as nossas mãos. Mas quando eu quero limpar a casa, eu coloco produto de limpeza na água, eu vou limpar colocar essa luva de borracha na minha mão. Mas o médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele coloca esta luva na mão dele, tá vendo? Que são luvas diferentes, mas todas elas são luvas. Quando eu estou com muito frio, para aquecer a mão, eu coloco uma luva de lã. E tem outra luva, que ela tem os dedos cortadinhos. Para quê? Para não atrapalhar. Olha aqui, ó. Mas todas elas são luvas. Mas cada uma tem uma habilidade. Igual nós. Temos crianças que têm habilidades para cantar, crianças que têm habilidade para fazer a leitura da palavra do Senhor, para tocar na igreja, para orar. Então, cada um de nós temos habilidades e aptidões diferentes. E um dia, crianças, Jesus vai chamar nós lá no céu e vai perguntar para mim e para você. Você lembra aquele talento que eu te dei? Então vem cá, vamos prestar conta dele, vamos ver se você fez render esse talento que eu te dei. Você mesmo, venha cá, fica na frente de Jesus e Jesus vai falar para você assim, lembra, eu te dei o dom de louvar. Quantas vezes você louvou na igreja? Daí você vai falar, sim, Senhor, eu cantava lá no conjuntinho das crianças. Todos os cultos eu cantava, eu ensaiava. E quando vinha a oportunidade, nós tínhamos a oportunidade, eu cantava. Era muito bom. Isso, eu cantava lá na igreja. Daí Jesus vai falar assim, muito bem, serva fiel, muito bem, servo fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Que alívio, né? A gente conseguiu fazer, glória a Deus. Daí vai chamar você, outra criança, venha, sente aqui. Pois eu te dei um talento, você deveria orar para as pessoas, para que elas fossem curadas. Você orou? Senhor, que vergonha, eu tinha vergonha de orar, tinha vergonha que as pessoas me ouvissem, eu não consegui orar, meu Senhor. E aí, como que vai ser? E ele vai chamar o próximo, vai chamar a mim. Eu te coloquei para falar, ensinar minha palavra. Você falou do meu evangelho?
Ai, Senhor, eu tinha vergonha, Jesus, de falar da tua palavra. Senhor, me desculpa. O que será de nós naquele dia? Na hora da nossa prestação de contas lá no céu. Não é mesmo, criança? E nós aprendemos muito com essa lição das parábolas, porque o muito para aquele servo, né, pode ser pouco. É o contrário, o pouco, ele falou assim, poxa, fiel no pouco, mas não era pouco, ele tinha 5 talentos, aquilo era mais de 100 anos de trabalho, e aquele senhor falou, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, então ele ia dobrar ainda mais o que ele tinha dado para ele. Não era pouco, não, era muito, foste fiel no pouco, e o que nós recebemos não é nosso. Aquele dinheiro todo era daqueles servos? Não, mas ele tinha uma obrigação, ele tinha que fazer render, ele tinha que trabalhar para aquele dinheiro se multiplicar. E foi o que os 2 primeiros servos fizeram. Os dons e talentos também não são nossos, por isso nós temos que produzir frutos, produzir algo com os talentos e os dons que o Senhor nos deu, crianças. Nós temos que multiplicar a cada dia. Se o Senhor nos deu o dom de orar, de ler a palavra, às vezes tem um coleguinha lá, você tem uma habilidade de convencer ele a vir para a igreja, então você convença ele, coloque ele sentado aí onde você está ouvindo essa história agora, ele pode ouvir essa história agora, então você está usando a habilidade que o Senhor te deu. Vem cá, meu coleguinha, senta aqui comigo, vamos ouvir essa história. Tire um tempinho para Deus também, que você vai ser recompensado, né? E esses talentos também, eles são valiosos, mas há coisas mais valiosas ainda. Ele recebeu 5 talentos, depois ele recebeu que já era 5, já era muito, 2 já era muito. E ele recebeu a quantidade ainda maior. Então há algo muito mais valioso para mim e para você. Há algo muito mais valioso para nós lá no céu, com Jesus. Então nós temos essas responsabilidades, nós temos que exercê-las aqui na terra com muito amor, com muito carinho, porque lá no céu nós também vamos ter, né? Então nós vamos ter, receber a nossa recompensa lá no céu. Então também essa parábola nos ensina que o servo mau, ele não assumiu a culpa, ele jogou a culpa no próprio Senhor. Ah, meu Senhor, você é um homem duro, você é um homem tão bravo, eu fiquei com medo. Imaginou se eu fosse lá negociar esse talento e eu perdesse ele? Você iria me matar, então eu prefiro nem mexer, guardo ele aqui e quando você voltar vai estar tudo igual, tudo certinho. Né? Mas não é assim. Então o Senhor te deu o dom de cantar? Ah não, Senhor, deixa assim, lá no céu a gente conversa, ó, não cantei, mas vamos conversar depois lá. Não vou fazer nada não, tô com vergonha, não quero agora, tá bom? Então também nos ensina que até o pouco que se tem será tirado. Aquele último servo, ele tinha 1 e ele foi tomado aquele 1 que ele tinha e foi dado ao que tinha 5 talentos. Então aquele senhor ficou com tanta raiva, com tanta ira, tirou. Então o pouco foi nada, reduziu a pó, não reduziu a nada. Então por isso que nós não podemos ser servos inútil e também não podemos ser mentirosos também. Aquele servo ainda ficou lá, falando um monte de coisa lá, mas nós não podemos fazer assim. E quando o Senhor depositar algo nas nossas mãos, nós precisamos fazer. E também nos ensina que receber talentos não significa que seremos salvos pelos talentos. Vocês sabiam, crianças, que não é porque a gente vai na igreja, a gente vai na IBD, que a gente ora, que nós vamos ser salvos? Então a gente pode estar cantando na igreja, estar assistindo as EBDs, mas fazendo coisas erradas, não aceitar Jesus como Salvador, não dar bons exemplos, nós não vamos para o céu.
Vocês sabiam? Então nós precisamos estar, além de tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós precisamos fazer com muito amor, nós precisamos fazer render para que outras pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. Por isso o Senhor distribuiu diversos talentos para várias pessoas, todos diferentes. Vocês já imaginou se todo mundo fosse igual? Todo mundo tivesse o talento de cantar, só ia ter cantar, louvor, louvor, louvor. E outro, só pregar, 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 pregar. Não, o Senhor deu diversos dons, diversas habilidades para cada um. Tem pessoas que ajudam na igreja, elas não têm habilidade para pregar, para cantar, mas ela lá no cantinho dela, ela ajuda as pessoas, ela oferta na igreja e através da oferta dela, outras pessoas são abençoadas. Então ela está exercendo o talento que o Senhor deu para ela. Ah, tem pessoas que só servem para ficar na porta, porque ela tem vergonha de tudo, mas ali ela se sente bem, atendendo as pessoas, recepcionando os convidados, as pessoas que estão chegando para o culto. Ela está exercendo o talento dela. E tem pessoas, eu consigo ajudar na limpeza da igreja. Ela vai lá e limpa tudo. Mas ela está trabalhando e fazendo render aquele talento que o Senhor colocou, confiou nas mãos dela. Tem crianças que faz o quê? Eu vou falar de Jesus, do amor de Jesus para um coleguinha. Outro já não consegue falar do amor, mas consegue cantar, consegue chamar vir para a igreja, consegue ajudar a tia, consegue ajudar as pessoas mais velhas. Então assim, crianças, nós devemos ser, porque lá no céu nós seremos recompensados. Nós seremos recompensados por essas obras que nós estamos fazendo aqui na terra. E nós não vamos ser, crianças, o Senhor Jesus nos dará a salvação, não será mediante ao trabalho que nós fizemos aqui na terra. Tá bom? Nós não vamos receber a nossa salvação, mas sim a recompensa por tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Lá em Coríntios, lá no capítulo 2 Coríntios 5:10, diz assim que porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então use as suas mãos para entregar um folheto, use a sua boca para cantar um louvor, o seu ouvido para ouvir a palavra do Senhor, a sua mente para se conectar com o céu e faça bom uso do seu corpo. Não fique olhando coisas que não deve, fazendo coisas erradas. Vamos trabalhar para o reino do céu, que o Senhor nos abençoe poderosamente, que nós possamos render frutos a Ele, tá bom? Vamos usar, vamos praticar os nossos talentos e não vamos chegar lá no céu com as mãos vazias, tá bom? Vamos chegar lá no céu transbordando, que o Senhor vai nos recompensar grandemente, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa história, porque o Senhor Deus é maravilhoso para conosco, Senhor. Abençoa as nossas mãos, o nosso corpo, para que nós possamos, Senhor, usar as nossas habilidades, o nosso talento que o Senhor nos deu para a sua obra e fazer render frutos e mais frutos, para que lá no céu nós sejamos recompensados conforme a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, até o próximo momento da história. Deus abençoe você.